Shalom, meus queridos, que o Eterno abençoe a todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos aqui hoje para fazer a live da parte 2, a live 2, nesse estudo com o nosso querido e amado irmão Gleidson, Moré Gleidson, lá da congregação Beit Netzer Efraim, já está entrando aqui, Bet Cooking, Judaísmo Nazareno também entrou. Pedimos desculpas porque, na verdade, estávamos com um probleminha com o telefone celular. O meu telefone celular, que é o principal que eu faço a organização, vou ter que mudar de celular para a gente poder fazer as nossas lives. Então nós estamos, colocamos na nossa página a informação, na verdade, de que nós estaríamos entrando com essa live. O irmão Gleidson já fez o pedido da solicitação. Nós vamos adicioná-lo. E hoje nós vamos falar sobre a exposição, sobre o que é o judaísmo messiânico e o que é o judaísmo nazareno. Nós vamos entrar agora com o irmão Gleidson. Irmão Gleidson, por favor, peça a sua solicitação. Ok? Estamos então agradecendo a participação de todos, aqueles que assistiram a nossa live. Vamos então entrar com o irmão Gleidson. Uma ótima live que nós fizemos com ele a semana passada. Podemos conhecer o trabalho dele, né? E ele já vai realizar a entrada dele junto aqui conosco. Shalom, Boker Tov, meu querido amado irmão Gleidson, obrigado. Já peço desculpas aqui no ar pela demora, na verdade, que nós tivemos. O meu celular estava com pouca bateria, meu celular está com uma bateria muito defasada aqui. Eu já comentei que eu vou ter que trocar de celular, Gleidson, para a gente poder fazer as nossas lives aí sem ter problemas com bateria. Suas primeiras considerações, meu querido, que o Eterno te abençoe. Espero que você tenha tido uma ótima celebração de Shavuot em vossa congregação, também com a família, não é? Vamos aí para as tuas primeiras considerações. Shalom mais uma vez. Boker Tov. Shalom, Boker Tov a todos aí. Obrigado pelo carinho, Moré Fábio e a todos que estão entrando aí, né? Que estão participando aí dessa live. E é muito bom estar aqui com vocês. Aqui em São Paulo está um dia maravilhoso. Que O bom. céu não está muito frio, está um clima muito bom. E a festa do Shavuot nos fez relembrar o que o nosso povo passou, né? Primeiro Shavuot com Moshe e depois com o povo da comunidade lá em Atos. É um prazer imenso estar com vocês. Que o Eterno abençoe. Que bom. O Moré Gleidson vai falar novamente da congregação Beit Netzer Efraim. Nós vamos também dar outras informações dos nossos trabalhos. O Gleidson está totalmente aqui aberto para dar informações dos trabalhos. Aliás, essa live é feita e eu farei com outras pessoas também. O Gleidson também é o nosso colaborador do trabalho aqui da página principal. Nós fazemos isso, irmãos, para que o corpo de Mashiach seja fortalecido. Ainda que haja problemas e fissuras e problemas doutrinários, visões doutrinárias diferentes, e as pessoas se magoando e perdendo amizade por causa disso, nós estamos fazendo um trabalho diferente, né, Gleidson, para a gente poder nos aproximar. E eu queria também falar um tema muito importante hoje, de algo muito importante que aconteceu comigo também ontem na minha vida, vamos por assim, uma vida ministerial, que é muito simples, é muito humilde, né? Nós não somos Roshim, não somos rabinos. Aí um irmão colocou aqui, Shalom, Rav, puxa vida, quem sou eu? Ou quem é o Moré Gleidson para sermos Rav, né? Para quem não sabe, o Rav é aquele que está acima de uma posição do rabino e ele é baseado, instruído no Talmud. Por favor, eu, na verdade, vou fazer aí, em breve 10 anos com a minha Teshuvá. Fiz um curso de teologia cristã e não concluí, porque foi justo no período da minha Teshuvá, foi quando eu me desliguei do cristianismo. Graças ao Eterno consegui fazer um curso, a primeira parte de 2 anos de um curso de teologia judaico-messiânica. E vou falar aqui o nome do rabino que merece honra, que é o rabino, o Dr. Bonnie Cassidy, lá do Nordeste, da congregação Petikva. E eu acho uma honra
Aí a gente pode falar o nome da pessoa, porque nós estamos prestando honra, isso é muito importante. Claro, e o Gleidson tem os estudos dele também. E Gleidson, nós vamos continuar o assunto da semana passada, meu irmão. As pessoas estão aguardando. Eu quero agradecer, vamos lá, as pessoas que estão participando conosco, Daniville, Kívia, Shalom, querida irmã, Sara Basílio, doutor Rafael de Oliveira também que está aqui conosco, Darlan Marques, Darlan, muito obrigado por estar aqui, meu querido. Mais uma vez, que o Eterno te abençoe. Divulguem essa live. Petrus Comero Campos, Shalom também, Beth Cooking e também a página do nosso irmão Gleison, Judaísmo. Judaísmo Nazareno, deve ser a esposa dele ou algum irmão que toma conta dessa parte, né, Gleidson? Gleidson, fala um pouquinho para nós a respeito do judaísmo nazareno. Semana passada nós falamos da influência do judaísmo messiânico perante as igrejas evangélicas, mas o judaísmo nazareno ele é um tanto quanto novo no Brasil, vamos dizer assim, né? O que você pode nos falar sobre isso? Fique à vontade, querido. Bem, para quem não me conhece, né, eu sou responsável aqui da comunidade do judaísmo nazareno, a Beit Netzer Efraim, que o nome significa Casa do Ramo de Efraim. Por que Efraim? Porque nós entendemos que Efraim foi um filho de José, né? Para dar uma resumida, lógico, o filho de José, a qual o povo de Efraim se espalhou entre as nações. E o Eterno ele está chamando esses que se espalharam entre as nações para estarem reunindo e assim aprendendo a verdadeira Techuvá. E o filho de Efraim, ele é uma mistura com a filha de Potifera, uma mulher que era egípcia, né, que era mulher de José, Yosef, e ali existe uma mistura sanguínea, digamos assim, da idolatria com o povo de Israel. E o que acontece? Efraim, ele se espalha entre as nações, ele se suja entre os ídolos, mas no último toque o Eterno o convoca, né? Ele desperta e ele volta como filho pródigo, arrependido, e aí ele começa a se achar no mundo do Eterno. Ele começa a voltar às raízes do povo de Israel. Então, aí se conclui a mensagem de Yeshua: os últimos serão os primeiros. Então, é nessa base que a comunidade do judaísmo nazareno, aqui em São Paulo, se pontua, digamos assim. Lógico, também temos o conhecimento da Brit Hadashah, né? Já estudando a Brit Hadashah há 20 anos aí, né? Tanto no cristianismo como no judaísmo nazareno, há 8 anos, né? No judaísmo nazareno, na Techuvá verdadeira, na Techuvá que é a mudança, né, do interior. Vamos só enfatizar que a comunidade, o judaísmo nazareno, ele não é o dono da razão, o judaísmo messiânico não é o dono da razão, quem é o dono da razão é o Eterno. Nós só temos um título, né? O título é necessário existir, o título tem que ter para dar identidade àquele grupo, tá? E nós não somos os donos da razão, tá? Então, a comunidade do judaísmo nazareno ela é pautada nas escrituras, logo que é mais importante. Por quê? Porque, de acordo com o que nós temos visto, são pessoas que chegam à comunidade, né, curiosamente, e você fala assim: abra a sua Bíblia, digamos assim, para que você entenda. Abra a sua Bíblia no livro de João, ela está lá em Bereshit, em Gênesis, procurando o livro de João. Então, ao observar, não desprezando e não humilhando ninguém, mas ao observar isso, você entende que as pessoas desconhecem as Escrituras. Tá? Então, você fala, abre na Bíblia, no livro de Bereshit, de Gênesis, de Shemot, ela está lá em Apocalipse procurando. Então, infelizmente, esse é o nível de pessoas que nós estamos presenciando, digamos 90%. 90% aí das pessoas que chegam são assim.
desinformadas, mas querem ensinar sem nunca terem estudado, né? Isso é o que mais existe aí, né? As pessoas querem ser donas da razão, né? Levantando a bandeira, né? E vamos pro arrebento, vamos brigar. Não, não existe rivalidade no judaísmo autêntico, não existe competição, né? Tanto é que o Morefábio aí, ele enfatizou muito bem a respeito disso, e é por isso que eu estou aqui falando com ele, porque não existe uma rivalidade, né? Mas é isso, esse é um resumo básico, né? O judaísmo nazareno, ele tem assim como princípio, né, a mudança interior, tá? Existem algumas divergências por parte do judaísmo messiânico, como o cristianismo, como o judaísmo nazareno, existe sim, tá? A gente deve entender, para nível de informação, tudo é válido. Aquilo que serve para informação, eu devo saber sobre isso. Aquilo que acrescenta na minha vida, é isso que eu tenho que pôr em prática. Aquilo que tem resultado, porque o que manda é resultado. O que manda é ação, o que manda é manifestação e obras. O resto é teoria e mera informação, tá? E é lógico que vem também a crença, o acreditar, o confiar. Por isso que Avraham Avinu, nosso pai Abraão, ele confiou, né? Ele confiou. Então, a maioria dos gentios que os estão se achegando são verdadeiramente, alguns são descendentes da tribo de Efraim, que se misturou entre as nações. Tá? E alguns gentios descendem de Avraham Avinu, né? Porque está escrito que Abraão é o pai dos gentios, né? A maioria. É por isso que ele disse: abençoarei a tua semente. Aí vem o povo de Israel, aí vem os gentios. Por isso que não há judeu, nem grego, nem gentio. Todos por eterno são um. É isso. Ótimo, ótima explanação, e a gente já começa a destrinchar. E eu já vou fazer o seguinte, já desde esse momento já vou convidar o meu irmão Gleidson para uma terceira live, porque aqui nós temos pouco tempo no Instagram, meus queridos. E É também já verdade. avisando a todos que o Gleidson já está convidado desde a semana passada. Nós vamos fazer uma live sobre lideranças, e isso vai ser muito importante. Eu quero fazer algumas prédicas e também vou convidar o Gleidson para fazer uma intensa pesquisa sobre o assunto. Liderança sob a ótica judaica, liderança sob a ótica de Moshe Rabbeinu, por exemplo, dito como homem abaixo de Yeshua HaMashiach, né? Claro, sempre como o homem mais humilde que existiu, considerado pelo judaísmo normativo. E nós fizemos na semana passada, tecemos críticas sim, fazemos isso sem problema nenhum, porque nós não citamos nomes, não é nem a nossa função em fazer isso, nós seríamos errados e equivocados em fazer isso. Nós temos sim que fazer críticas e também dizer, tecer elogios, como fizemos também, mas para que haja um crescimento do corpo de Mashiach. O que existe hoje é um erro muito grande, principalmente o que eu falo por parte do judaísmo messiânico, né, em pessoas despreparadas que estão assumindo lideranças. E eu comentei também, e vou falar por que eu estou falando isso, Gleidson, eu fiz um comentário numa reunião ontem que foi realizada, de que muitos líderes evangélicos, isso é um erro crasso, eles não estão, quando eles resolvem fazer teshuvá, eles não resolvem, irmão, abrir mão das suas posições eclesiásticas dentro do mundo evangélico, porque você sair, migrar, eu estou falando aqui inclusive para pastores que podem estar nos assistindo, vão nos assistir depois, e que intencionam fazer teshuvá, tá, queridos? Pessoas que, nas suas posições de líder, não querem abrir mão e fazer teshuvá, não, eles querem migrar do líder pastor para um líder de teshuvá, para já um rosh, por exemplo. Isso é um erro gigantesco. Eu tenho certeza que o Gleidson concorda comigo nesse sentido, porque isso é um erro muito grande que nós estamos observando. Então, quer dizer, a pessoa, ela não se prepara, ela não, vamos dizer assim, zera a sua vida espiritual para receber os processos e as diretrizes da teshuvá. Irmãos, sem desconsiderar o que foi aprendido no cristianismo, claro que não. Não vamos desconsiderar isso.
mas eles querem automaticamente fazer uma ponte direta entre ser pastor evangélico e ser um roche de uma congregação judaico-messiânica. É necessário que haja um processo, é necessário que haja uma boa vontade, é necessário que haja uma motivação e, acima de tudo, humildade para aprender o que é a Teshuvah, o que é a doutrina de Avraham, Yitzhak e Yaakov, as bases do judaísmo e as bases do judaísmo messiânico ou da linha nazarena que a pessoa resolver escolher de acordo com aquilo que o Eterno coloca em seus corações. Então existe um erro muito grande de lideranças que querem continuar sendo as mesmas lideranças por causa do ego, porque vão se sentir de repente inferiorizados, minimizados. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não sou mais pastor. Irmãos, terminou. A tua vida eclesiástica no cristianismo terminou. Eu nunca fui pastor numa liderança, ou exerci uma liderança evangélica, eu nem obreiro eu era. Né? Isso aí lá até os vídeos de 2012. Tá? E resolvi fazer techuvá. E dentro de um processo natural, o Eterno me colocou como um moré. Quer dizer, eu estou muito satisfeito com a minha posição. Se o Eterno vai me colocar em algo acima, isto é com Ele, eu não estou buscando isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas buscam isso e querem, para serem, né, suportarem, para apoiarem, para abastecerem um sentimento do ego, né, o que eu diria até como uma manifestação narcisista, eles querem ainda ser foco, né? Quando o foco verdadeiramente, nós falamos isso semana passada, é o Eterno. Então é necessário estudo, é necessário uma revisão profunda de conceitos, né? É necessário se zerar esta vida espiritual que havia no cristianismo para que a gente se prepare para sermos servos do Eterno de acordo com os nossos pais. Crer que o Eterno é um, realizar a Tevilá em nome de Yeshua HaMashiach, retirar as bases do cristianismo, uma delas fortíssima, que é a Trindade. Gleison, dentro do judaísmo nazareno, você observa esse equívoco também, né, das lideranças, ex-lideranças evangélicas, quererem ter o mesmo posto dentro do judaísmo. Como é que você analisa, como que você observa isso, meu querido? Por experiência própria, né, eu fui pastor de uma igreja chamada, na época, Bíblica Palavra de Vida. E isso calhou bem, por quê? Porque ela era bíblica. E aí, quando eu me dei conta, eu estava indo contra a própria Bíblia. Eu estava indo contra a própria Bíblia. Aí eu peguei, não, tem alguma coisa errada. Aí, como a gente tínhamos o costume de orar, né, nos montes, né? Não é porque a gente orava nos montes que hoje a gente não deva ir, não. A gente ora também, tá? Mas como a gente tinha um costume direto de ir para os montes, um dia o Eterno falou no meu coração e me deixou incomodado e disse, bem claro, volte para o começo. Aí eu olhei, isso foi uma particularidade minha, tá, gente? Não venha defender isso como se fosse, não. Calma aí, vamos entender. E aí, o que acontece? Eu peguei, fui para casa, eu tinha alguns membros, na outra semana eu fechei a igreja. Simples assim. Fechei a igreja, falei, ó, cada um busque o seu rumo e vá para uma igreja que pregue a verdade. Eu não quis mais saber disso. E aí eu comecei a estudar sobre o judaísmo. E acalhou, fui para o judaísmo messiânico, né? Que era aqui em São Paulo tinha, que era a comunidade da unidade. Uhum. Eu estive lá, e lá eu aprendi algumas coisas, lógico, mas o problema o problema é que o foco era o homem, né? E eu já estava assim, de saco cheio, tá? Essa expressão, desculpa, de homem. Eu falei, que é isso? Tem coisa errada. Aí saí, fui para o judaísmo nazareno e comecei a estudar as escrituras.
E aí eu entendi o que realmente o Eterno queria para a minha vida. E conheço algumas pessoas vieram, né, estiveram conosco, participaram, né, centenas de pessoas, tá, participaram conosco, estiveram conosco, né. E é aquilo que você falou, a pessoa, ela às vezes é curiosa e ela não quer mudança. E nós temos muitos mestres, se titulam mestres, que não tacaram fogo nos dogmas do cristianismo. Eles apenas esconderam dentro deles os dogmas. E eles não querem mudar. Quando esses camaradas, essas pessoas chegam a um cargo de líder, que isso é um cargo para eles, por isso que eles estão atrás disso, quando você vai contradizê-lo ou contradizer ele a respeito de uma questão das escrituras, ele não sabe responder. Ele não entende, ele não compreende. É o que está aqui escrito. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Eis uma declaração na qual se pode confiar. Se alguém deseja ser líder congregacional, procure uma tarefa nobre. O líder congregacional deve ser irrepreensível, fiel à sua mulher, moderado, ter autocontrole, ser ordeiro, hospitaleiro e capaz para ensinar. Capaz para ensinar. Só que o camarada não consegue ensinar. Ele traz os dogmas do cristianismo. E aí você vê, aí o que acontece? Ele se disfarça. Ele tem um número de pessoas, ele se disfarça para dar ar de que ele é um israelita, um judeu, entendeu? E na realidade ele não é. Ele muda até a voz. Ele muda até a voz para dizer que veio lá de Israel. É o que acontece, gente. Não adianta a gente rir. Eu estou rindo porque chega a ser ridículo. Nós temos que ser verdadeiro com a gente mesmo. Eu não preciso me enganar. A gente não precisa. Já passou, gente. Para de errar. Vamos parar de errar e seguir o alvo que é Yeshua. Né? O alvo é ele, é a mudança interior. Ah, não adianta se esconder. O que você disser na escuridão vai ser dito às claras. Não adianta. É como diz o velho ditado: aceita que dói menos. É isso aí, meu Fábio. Nós sabemos que hoje vivemos um período muito complicado. Nós vamos, essa semana, realizar algumas lives para retratar o período que nós estamos vivendo hoje. Só para vocês saberem, até uma pessoa colocou está fora do assunto, mas só vou fazer um comentário breve. Como evitar, né, como não receber a marca da besta? É simples. Leia Lucas 15, verifique que aquilo que Yeshua nos disse, que nós desagradaríamos aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos parentes em geral, aos nossos amigos, e que, se possível, daríamos a nossa própria vida em prol da palavra de Adonai Elohim. A coisa é simples, mas tudo será uma grande tortura espiritual que nós vamos viver. Esse fato é inegável. Nos Estados Unidos hoje estamos vivendo um momento terrível. O Capitólio lá já foi invadido, inclusive, eu tenho já informações e vi cenas a respeito disso. Tudo começou pela morte daquele rapaz, né, que estava fazendo protestos nas ruas, George Floyd, se não me engano, de cor, um homem de cor, na verdade, e isso desatinou lá, abriu uma guerra urbana nos Estados Unidos. Tudo isso nós sabemos são propósitos da nova ordem mundial. Propósitos daqueles que querem implantar o reino da besta e formar um estado policial. Por que nós estamos falando isso? Porque nós, como judeus messiânicos, ou seja, judeus nazarenos, estamos também agregados às profecias do final dos finais dos tempos. Só que há pessoas que creem que Yeshua vai voltar daqui 50, 100 anos. Ora, se isso acontecer, será algo muitíssimo complicado, porque nós estamos vendo sinais nos céus, nós estamos vendo os problemas urbanos, as grandes epidemias. Então, na minha humilde opinião,
Eu sei que o Gleidson também pode pensar a respeito disso, e shalom aos irmãos que estão entrando para assistir essa live, falta muito pouco para a vinda de Yeshua. Portanto, acordem. E muitos setores do judaísmo messiânico, e também do judaísmo nazareno, que eu tenho, porque eu conheço muita gente, eles estão dormindo. Grandes congregações não estão falando, meu querido irmão Gleidson, sobre Apocalipse, sobre as coisas que estão acontecendo. Estão querendo fazer ainda um sustento físico das suas congregações e, inclusive, pregando que existem aí os chamados profetas do Apocalipse, do YouTube e assim por diante. Então são pessoas que estão desalinhadas com o momento que nós estamos vivendo e desalinhadas com as próprias palavras de Mashiach. Esta zona de conforto que está predominando dentro do judaísmo messiânico e também do judaísmo nazareno é muitíssimo perigosa, Gleidson, e isso eu detecto como um dos erros do judaísmo que nós exercemos, porque está sendo herdado do cristianismo. Então muitas pessoas estão vivendo como se elas estivessem anestesiadas, em estado letárgico. Graças ao Eterno, que há pessoas como nós e tantos outros irmãos que já acordaram e exercem o seu judaísmo sem estarem afastados do cumprimento ou da ciência do cumprimento das profecias que estão acontecendo embaixo dos nossos próprios narizes. O judaísmo, um setor do judaísmo nazareno acredita, por exemplo, que Yeshua é o Eterno. Acredita, inclusive, que Yeshua é a luz menor de Hakadosh Baruch Hu. Nós do judaísmo messiânico, porque perguntaram as diferenças, né? Estou dizendo uma diferença grande. Nós do judaísmo messiânico não cremos que Yeshua seja o Eterno. Mas isso não faz com que nós tenhamos problemas de convivência. Eu conheço um grande líder do judaísmo nazareno que crê desta maneira. E é uma pessoa altamente capacitada intelectualmente, doutrinariamente, que produz aulas e shiurim excelentes dentro do seu canal do YouTube, que eu respeito demais, respeito muito. Né? E o melhor shiur, Gleidson, que eu vi sobre vegetarianismo foi dessa pessoa, desse líder lá da congregação do Rio de Janeiro, porque eu sou vegetariano também. Então, o que faz com que nós possamos nos unir deve ser maior do que o que faz aquilo que nós, em aspectos doutrinários únicos, nos fazer perder até uma amizade. E o judaísmo messiânico está, sim, por causa de lideranças, eu vou dizer, despreparadas para conviver com as diversidades. Ora, eu sou um defensor da cosmologia hebraica. Acredito sim que a Terra é plana por N motivos, por mais de 150 citações dentro das Escrituras. O Gleidson, eu não sei qual a posição dele, vamos supor que ele não creia nisso. Mas isso não faz com que eu gere uma inimizade com ele ou um clima de afastamento, um mal-estar, que foi o problema que eu passei o ano passado com lideranças do judaísmo messiânico. Então, quando nós tocamos em certos assuntos, nós precisamos ter um primeiro lugar dentro do judaísmo, e o Gleidson também sabe disso, que são códigos de conduta de ética. Ora, Yeshua convivia com vertentes do judaísmo diferentes na sua época. Ele convivia com essênios, com saduceus, tzedukim, com zelotes. E ele mesmo como um fariseu, nós consideramos Yeshua como um fariseu, ele nunca combateu estas vertentes do judaísmo. Pelo contrário, ele tinha discussões, inclusive, principalmente com os saduceus, que discordavam dele, mas em nenhum momento Yeshua os ofendeu, Yeshua se afastou deles, ou Yeshua disse, eles não pensam como eu, portanto são destituídos da verdade que eu tenho para mim. Gleidson disse que esta verdade pertence ao Eterno, Ele é o Senhor da verdade. Gleidson, agora acho que é um prato meio cheio para você discorrer alguma coisa, queridão. Por favor, que o Eterno te abençoe mais uma vez. Então, está aqui, as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Perdão, desculpa. Vou repetir, as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. O problema não é a convicção em si, o problema é você levantar a bandeira da convicção sem ter estudado e sem ter analisado, né? É um assunto, né, a questão, né, do judaísmo nazareno,
que crê que o eterno Yeshua é o eterno, é uma questão de análise, né? É uma questão de estudo, assim como o judaísmo messiânico também tem as suas posições, né? Eu acredito que a Terra é redonda, né? Por quê? Porque o Eterno fez todos os planetas redondos, só ela que é plana, né? Tudo bem, tudo bem. Mas eu acredito assim, isso também é lógico, tem que entender a sua base, o que você tem a dizer sobre isso, tem que compreender, tenho que esmiuçar, né? E também eu não estou aqui preocupado se ela é plana, se ela é redonda. Isso não vai acrescentar nada na minha vida, mas para nível de informação, eu devo entender um pouco sobre isso, né? O que eu quero dizer? Que o judaísmo nazareno, principalmente aqueles que são capacitados para discernir e entender o real sentido das coisas, tem ética. Exato. Sem a ética, eu me torno uma pessoa ignorante, Correto. desafeiçoada, ingrata, irreverente, e vai embora, né? Então, é essa análise que o judaísmo tem. Nós, né, eu tenho uma tia minha, que ela mora no Rio de Janeiro, e ela é espírita, né? E quando eu vou para lá, ela faz a refeição, ela sabe que a gente não come certos tipos de coisa, então ela mesma prepara, ela faz com todo carinho. Ela tem pensamentos diferentes do meu, né? E ela é minha amiga, é minha segunda mãe, é minha tia. Né? Eu não vou brigar com ela, eu não vou dizer, olha, aceita a minha verdade. Não, não vou mesmo. Tá? No dia que ela quiser entender as coisas, aí a gente conversa. Senão, ela vai ser minha tia, minha amiga, minha mãe, minha irmã, o resto da vida. Assim é com as pessoas que entendem diferente a respeito do judaísmo. Para nós, todos nós somos irmãos, né? Todos nós viemos de um DNA, todos nós viemos de uma marca, né? A respeito da marca da besta, né? Isso é muito mais espiritual, né? Para dar só no sentido do judaísmo nazareno, isso é muito mais espiritual do que físico. Né? As pessoas falam assim, não vou aceitar a marca, não vou, mas você tem um celular que está sendo rastreado, e aí? Você já está no sistema. Exato. Né? Agora, controlar sua mente é outra coisa. Então, ele é muito mais espiritual do que imagina. Porque está escrito, porque veio um tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio. Né? Virá o tempo, onde está escrito isso? 2 Timóteo 4, 3. Virá o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas promoverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres, que dirão tudo o que lhe faz a orelha coçar. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. Né? E esse tempo chegou. Esse tempo está aí, as pessoas estão aí, nós estamos vivenciando isso, estamos vendo isso. A comunidade tem recebido pessoas assim. Difícil, como eu disse no vídeo passado, né, Fábio? É mais fácil você enfeitar alguém, dizer, olha, usa isso e acabou e fica aí. Do que eu mudar o interior dele, fazer ela entender que ela tem que mudar as suas ações, os seus atos. É difícil. Então, essa é a coisa mais difícil que existe. Por isso que as pessoas se voltarão para os mitos. Aí eu vou para aquele ali que tem a barba grande, o chapéu preto, que fala meio enrolado. Não porque o Boré Fábio tem a barba grande, não. O problema não é a barba. O problema não é os peotos, o problema é o caráter do indivíduo. Exato. Né? O problema é o caráter. Tá? Eu não tenho barba, né? Eu sou liso, tem liso aqui. Falei pro Fábio que nasce uns fiapos na minha cara aqui, eu tiro tudo, não dá.
Mas o que importa é o caráter. Caráter não se muda, a não ser que a pessoa lute contra isso. Tá bom, Fábio? Muito bem frisado. E ele retratou, Moreira Gleidson retratou justamente as bases que nós devemos viver entre pessoas que têm pensamentos diferentes. Ora, isso não é apenas entre pessoas, entre líderes. Isso acontece dentro de congregações. Isso acontece dentro da própria família. Às vezes o cônjuge, o esposo, tem um pensamento diferente daquilo que a esposa pensa, não é? Em relação a algum tipo de visão. Nós estamos falando aqui de visões doutrinárias, tá? Assuntos seculares nem se fala. Agora, o que deve existir, na verdade? Uma base, uma coluna vertebral única de mesma crença. Primeiro, de que o Eterno é o Criador de todas as coisas, Adonai Elohim, o Elohim de Israel e das nações, o Elohim de nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov, de que Yeshua é o Messias enviado por Elohim, já deu provas disso, completando e cumprindo mais de 350 profecias do Tanar, inclusive, e outras demais que serão cumpridas quando da sua volta. De que a Tevilá deve ser realizada em nome do Messias e não em nome de uma trindade. Então a gente vai discorrendo alguns pontos. Eu acho que essa é a base, ou essas são as bases que nós devemos ter como coerentes e que sim, devem fazer parte do nosso tema de fé, do nosso tema de emuná. Agora, por exemplo, se a pessoa vai crer no nascimento virginal ou não, isso para mim, que é um tema que tem sido muito debatido, inclusive nos últimos meses aí, em redes sociais, né, eu me dou super bem com pessoas que não creem no nascimento original. Eu creio que pela atuação da Rua HaKodesh, mas isso não ser também com a posição do Gleidson. Nós estamos falando aqui, nessa parte, de diferenças de aspectos doutrinários, irmãos. E isso precisa ser mencionado. Por que você, que está nos assistindo, vai fazer uma diferença a respeito com uma pessoa que crê, na verdade, de uma outra forma que você, sendo que isso não vai ser a base, né, de postulação da tua fé perante ao Eterno? Então existem temas macro e temas micro. Sim, isso é verdade, isso existe. Ainda que você dê uma importância muito grande para um tema menor. Ora, se nós somos pessoas adultas, se nós somos pessoas que têm, na verdade, uma característica aí de trabalhar o bom senso, inclusive a ética, como eu comentei, não há como você fazer uma diferença para uma pessoa, porque a pessoa crê em estudos da Kabbalah, como eu faço estudos, o Moreira Gleidson também tem essas bases, e a outra pessoa não crê, por exemplo. Então você não vai poder pegar essa pessoa, escantear essa pessoa e dizer, não, se ele não crê da forma que eu creio, então isso não serve para nós. As bases do judaísmo nazareno são bases muitíssimo interessantes. O judaísmo nazareno, por exemplo, crê que os estudos da Brit Hadashah são estudos sagrados, são textos também sagrados, né? O judaísmo messiânico não vê exatamente dessa forma, mas eu tendencio a crer, na minha posição, a crer que sim, que os temas e as cartas, os textos da Brit Hadashah são inspirados pelo Eterno. Né? Essa coisa de que a Brit Hadashah é um livro de Roma, que é dita principalmente pelos chamados Bnei Noach, não é? Porque eles não conhecem, eles falam daquilo que eles não conhecem, porque eles não pesquisam, porque recebem as informações mastigadas aí de 500, 600 anos dos seus rabinos, e quando abrem, por exemplo, Isaías 53 e tomam um choque e veem as características de Yeshua em Yeshayahu 53 e começam a ler a Brit Hadashah, como nós temos tantos rabinos, né, Gleidson, ao longo dos últimos 300 anos, que creram que Yeshua é o Messias através de lerem a Brit Hadashah, que os seus rabinos proíbem, eles passam a ser tocados pela Rua HaKodesh. Olha que coisa interessante. Eu acho assim, Gleidson, que a conversão ela é muito individual. A tua conversão não foi a mesma conversão que a minha, não é? Mas o propósito, a finalidade é sempre a mesma, nos levar ao Criador, nos levar à sua Sagrada Torá, ao cumprimento da sua Sagrada Torá. O Gleidson disse a tua parte da barba, por exemplo, né? Inclusive, Gleidson, aqui eu não estou querendo fazer de vítima, não. Vítima foi só o Yeshua dos nossos pecados, tá?
E eu uso Peiô, na verdade. Desculpa pelo barulho, irmãos, se houver algum barulhinho aqui. Eu uso Peiô, na verdade. E me falaram assim, somente os ortodoxos devem usar Peiô. Isso não é correto para o judaísmo messiânico. Meus queridos, é um tema de Levíticos 19, não cortar a lateral da cabeça. Mas nem todos vão ter essa atitude. Eu resolvi ter essa atitude porque eu fiz um propósito com o Eterno. Esse é o ponto. Ou o fato da minha barba ser mais longa, isso não me faz um ortodoxo, pelo contrário, me faz um cumpridor daquilo que o Eterno colocou nas nossas vidas. Só que há certos pontos que são muito individuais, que aquilo que é conveniente para um, talvez não vai ser tão conveniente ou tão chamativo para outro. Isso precisa ser respeitado, irmãos. Repito, Yeshua convivia com os saduceus. Os saduceus não criam na existência de anjos e de demônios. Os saduceus não criam que o mundo estava totalmente sob o controle do Eterno. E nós cremos nisso. Eu creio no mundo espiritual, onde tudo acontece no mundo espiritual para ser refletido para o mundo físico. E eu gosto muito dos assuntos espirituais. Mas eu convivo com outros irmãos que, por terem bases lá daquilo que eles aprenderam, que eles são mais físicos e são mais literais na palavra. Ora, aprenda a conviver com pessoas que vão ter uma forma diferente, uma visão diferente da interpretação que para você pode parecer algo normal, mas para o outro não. Eu acho, Gleidson, que essa é uma das grandes crises que nós enfrentamos, não somente entre tipos de judaísmo, mas entre conceitos pessoais. O que você acha, querido? Como eu disse, né, a gente foi experiência viva, né? A gente passou por esse laboratório aí, a gente foi cobaia nisso. Uhum. Para que entenda melhor, passaram já pessoas no meio da comunidade que o que o Moré Fábio está falando, que é realmente chegando aí aos seus 70% a 80% das pessoas que passaram aqui tem essas atitudes erradas, porque elas não desmamaram do leite de Roma, que alimentou elas. Elas não desmamaram, elas continuam mamando. Então, para você desmamar um bezerro, é difícil? É muito difícil. Depois que ele vicia, é difícil. Assim são esses. Então, essas pessoas saíram, se rebelaram, fizeram coisas terríveis, né? Isso não acontece só na comunidade do judaísmo nazareno, mas acontece em outras comunidades também. Por quê? Porque esse é um problema que a gente tem enfrentado, né? As pessoas, geralmente esses que se intitulam líderes, sem ter estudado, né? Sem ter conhecimento, eles acabam deturpando, acaba distorcendo, barganhando com isso, tá? Então é necessário que nossos irmãos que estejam ouvindo entenda, compreenda, tá? É difícil entender, peça sabedoria ao Eterno, discernimento ao Eterno, porque não é fácil, não seja vítima disso. Não seja vítima de um sistema corrupto, de um sistema que está indo de ladeira abaixo, com pessoas que se autotitulam e não tem nada a ver com Yeshua. Confessam com a boca que conhecem até o eterno Yeshua, mas o coração deles está longe. Tá? Por quê? Por que eu falo isso? Porque as suas obras são más. As obras deles são más. Né? O que eles fizeram, né? Eu não creio que uma pessoa que despreza, que humilha, que desqualifica, que é arrogante, prepotente, né? Inimiga, ingrata. Eu não acredito que essa pessoa mudou. Entendeu? Eu não acredito que essa pessoa realmente mudou o interior dela. Ela não mudou. Ela, como eu disse, ela ficou na igreja, ela ficou tempos e tempos na igreja, mas não mudou. O pastor falava assim, olha, gente, vamos se arrepender. O pastor, coitado, tentava, tinha boas intenções, mas essa pessoa ficou lá e ela não mudou. Ela migrou para o judaísmo A, B, C. Ela é a mesma.
Entendeu? Ela é a mesma ainda. Aí ela vai aprontar, ela vai disseminar o mal no meio da comunidade. Se você está me ouvindo, se você tem essas atitudes, a gente não quer o seu mal, né? A gente quer que você mude, a gente quer que você entre no reino de Elohim. A gente quer que você entre no reino do Mashiach. A gente quer que você participe disso. A gente não está te ofendendo. A gente não é seu inimigo. Mas é necessário a gente mudar, pessoal. É necessário a gente mudar porque a gente foi criado no âmbito idólatra. Nós Exatamente. fomos criados no âmbito idólatra. O Brasil só tem 500 anos, meu amigo. Entendeu? E quem foi os descobridores aqui do Brasil? Que eles traziam na cruz lá, a cruz de Malta? A Igreja Católica, pessoal. É lógico que a gente sabe que existe uma migração judaica. Não estou falando Claro, disso. claro, claro. Estou falando do que mais generalizou aqui foi a Igreja Exatamente. Católica. Então nós somos, a minha avó, a minha bisavó, ela veio, ela era escrava, negra, Uhum, veio da África. Ela uhum, era escrava da embarcação de Portugal, das embarcações de Portugal, que uhum, iam lá, uhum, compravam escravo e ela veio para o Brasil e uhum, desembarcou lá no São Luís do Maranhão. uhum. E lá ela foi vendida. Ela era escrava. Entendeu? Então veja, a Igreja Católica, nós temos influência pagã e nós fomos domesticados nesse paganismo. Se Uhum. você não se desprender disso, você não vai entrar no reino de Elohim. Simples, mas é difícil. É difícil. Pode continuar aí, Moreira. Muito bom, meu querido, muito bom. Eu vejo que essas nossas lives serão infindáveis e acho que o pessoal com certeza vai pedir mais, mas isso para engrandecer o nome do Eterno. Nós não estamos nem fazendo estudos, hein? Detalhe, Não é nem nós estamos, sobre não, estamos numa conversa, os estudos virão. O Gleidson, tenho certeza, permitindo Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele em todos os sentidos, o Gleidson vai participar conosco, o Moer Daniel Noran estará conosco, mas aí faremos trabalhos grandes, a começar pelo primeiro trabalho que nós vamos fazer sobre liderança no YouTube, canal Fábio Pires. Eu vou convidar também o Gleidson, para o Gleidson abrir o canal dele lá, não sei se é o canal dele, ou o canal da Beit Netzer Efraim, e também vai nos convidar para fazermos estudos, para lermos os textos sagrados da Torá, falaremos sobre Torá, falaremos sobre as palavras de Yeshua, segundo a ótica judaica original, que um judeu falando para os judeus em primeiro lugar, depois falando para nós, né, o propósito foi esse. Vamos conhecer a pessoa de Mashiach, Yeshua, através desses estudos. Vamos também trabalhar outros temas como humildade, o tema da organização. Vamos trabalhar e fazer temas sobre congregações, como organizar uma congregação, como devemos usar a ética de você como liderado para como liderando, ética para os líderes também. Nós temos muitos trabalhos a serem feitos. Eu estou falando sobre tudo isso porque eu já estou convidando o Moré Gleidson para participar conosco. Bem, o judaísmo nazareno ele tem bases muitíssimo interessantes, né? E faz com que, por exemplo, a Brit Hadashah seja vista de uma forma um pouquinho mais diferente do judaísmo messiânico. E o judaísmo nazareno ele preserva esses escritos que tu vem Netzarim, né? E eu gostaria também aqui, o Gleidson, de também honrar uma outra pessoa, honrar um outro líder. E quem está falando aqui é um membro do judaísmo messiânico, tá? E não tem problema nenhum, nós temos que dar honra a quem precisa ter honra, que é o senhor, o Rosh Marlon Troccoli, lá de uma Beit, você deve conhecê-lo, lá de Belém do Pará, né? Que tem aí uma linha um pouquinho mais diferente do judaísmo Netzarim, que crê, na verdade, que Yeshua não é o eterno. Então são duas linhas que podem conviver tranquilamente. Eu vou partindo para o encerramento e nós já estamos, deixa eu dar uma olhadinha, já quase encerrando e esgotando o nosso tempo. Gleidson, aceita uma live 3 no domingo que vem, meu querido? Como é que está a sua agenda ou Sim. você prefere falar para mim durante a semana? Não, tranquilo, tranquilo. Então aqui o nosso irmão Moré Gleidson já está aceitando a live no próximo dia 6, se eu não me engano. Eu vou verificar o dia, se o Gleidson puder informar para nós aqui. E aí nós vamos fazer essa live também às 10 horas no próximo domingo.
nós vamos continuar a falar sobre o assunto judaísmo messiânico e judaísmo nazareno. Então vamos lá. Eu gostaria de convidar a todos vocês também para acessarem o grupo Torá em Porções, lá da página do Facebook. É uma yeshiva virtual, não é uma congregação, né? Eu estou assumindo a liderança do grupo Torá em Porções. Agradeço muito a nossa irmã, ou as nossas irmãs Hadassah Mihai e Samara, que estão depositando a confiança em nós. Nós temos lá um grupo de tutores e auxiliares, um grupo muito competente de colaboradores, inclusive de irmãos que fazem parte de algumas congregações no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e de São Paulo, que estão ajudando a Yeshiva Torá em Porções, uma yeshiva virtual, que conta aí hoje com mais de 15 mil membros espalhados por todo o Brasil. Então nós iniciamos ontem, peço por Moré Gleitson também orar pela minha vida, esse trabalho de liderança, sempre baseado no bom senso, né? Somos seres humanos, estamos sujeitos a equívocos, estamos sujeitos a erros, por isso que existe Torá, para a gente poder se corrigir, por isso que existe alguma coisa, algo chamado Techuvá, que serve para a gente praticar o arrependimento e estarmos agradáveis perante o Eterno. Então, a página Torá em Porções vai abrir também no Instagram para mais informações, mas acompanhem lá, Torá em Porções, pelo canal do YouTube, são vários estudos, e esses estudos acontecem em cada Kabbalat Shabbat, a cada sexta-feira, a partir das 20 horas, e estudos também de Torá para crianças, aos sábados, no dia de Shabbat. Temos também @CET-Zahav, que é o nosso centro de estudos, aí já é independente também, trabalha com estudos, que é o nosso centro de estudos de São Paulo, e agora CET-Zahav em Goiás, junto com a coliderança aqui com o meu irmão Moré Daniel Noronha. São trabalhos independentes, nós não estamos fixados a nenhuma congregação, nenhuma sinagoga, a nenhum rabino, não temos nada contra quem está ligado a outras congregações ou ao ensino de rabinos. Não é isso, irmãos, tá? Mas nós não estamos ligados a uma congregação em si, ainda não. Podemos vir a estar ligados no futuro, por que não? Né? O Talmud, inclusive, fala, faça para ti um mestre. Isso é importante. Quem é o nosso maior mestre? É Yeshua HaMashiach, se não Yeshua HaMashiach. Mas aqui também o Eterno designou pessoas competentes, não que vão tomar conta da sua vida, não é isso, irmãos, mas que vão te aconselhar, trabalhar o aconselhamento, pois podem ter mais experiência, ou a função do Gleitson é a minha função também, para os mais novos na fé, não mais novos de idade, mas os mais novos na fé, eles precisam de pessoas que podem ajudá-los, e nós queremos também dispor esse trabalho de ajuda a todos vocês. Aos irmãos que estão entrando agora a irmã Débora Borges, Shalom, Alexandre Almeida, Shalom, muito obrigado pela tua participação, meu querido, um momentinho. Quem mais? O irmão Éder, Arruda, irmã Arruda, Anésia Arruda, Janiel, muitas pessoas, o irmão Elifas, muito obrigado, queridos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Estamos encerrando essa live e as palavras e considerações finais do meu querido Moré Gleidson, da Beit Netzer Efraim, lá na zona sul de São Paulo. Também, se você quiser fazer uma visita, entre, deixa mensagem na página dele, irmãos. Tá? Nós aqui trabalhamos como um corpo de Mashiach, essa coisa de nome de congregação ou de sinagoga, isso é o que menos importa. O que importa é trabalharmos para o reino. Isso é fundamental, é isso que o judaísmo messiânico precisa se conscientizar, porque está cometendo os mesmos erros do cristianismo. A presbiteriana não gosta da adventista, em termos doutrinários, que tem problema com a batista, que tem problema com... Bom, enfim, vamos aprender, irmãos, vamos crescer espiritualmente, isso é fundamental. Shalom, meu querido, é contigo, pode encerrar essa live, fique à vontade. Eu queria só deixar aí uma opinião minha, né? Quando eu falo opinião minha, é opinião minha, tá, gente? Correto. Não é que está escrito, não. Claro, correto. Então, entenda bem. Eu não acredito numa revolução de que Yeshua está aí, todo mundo precisa se voltar. Eu não acredito, não. Eu acredito que Yeshua está convocando pessoalmente as pessoas. Muito bem. No interior. Não existe esse negócio, revolução, o rabino tal, fulano tal. Isso não existe, gente. Nós vamos ver
o que os emissários, os discípulos de Yeshua fizeram. Ninguém se revolucionou, ninguém ficou levantando bandeira de nada, a não ser a causa que é Yeshua. Correto. Então tomem bastante cuidado com isso. Eu gostaria de agradecer o carinho, né, que algumas pessoas me enviaram mensagem no Instagram. Que bom. E agradecer. Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente, Moré Fábio e a todos que estão aí. Shalom. Shalom, meus queridos, Lehitraot, nosso tempo já está se esgotando. Meu nome é Moré Fábio Pires e conversamos hoje com o Moré Gleidson, da Beit Netzer Efraim. Nós voltaremos, permitido o Eterno, na semana que vem com a Live 3. Esta live, atenção, essa live ficará guardada na parte IGTV da minha página. Então, @Fábio73book. Ok? Cláudio, shalom, meu querido, que bom que você está aqui. A live ficará gravada, tá? Então você pode assistir a live 1 e a live 2. Assistam sim, irmãos. Se essa mensagem vos servir para algo, Baruch Hashem. Se não, não a considere. Né? As pessoas têm a liberdade também de achar, de se aproveitar daquilo que elas, de aproveitar a mensagem que elas entendem que seja boa para a vida espiritual delas. Muito obrigado. Agradeço então mais uma vez aí a disposição do seu precioso tempo, Moré Gleidson. Mande um abraço para todos. Em primeiro lugar, abraço para a família, que o Eterno abençoe a tua família, meu querido irmão, os teus filhos também, e abençoe a todos os membros da congregação Beit Netzer Efraim. Estamos unidos com o mesmo propósito, aguardando a vinda de Yeshua, cumprindo a Torá, nos santificando, nos purificando, porque a palavra diz, aquele que está sujo, que se suja ainda mais, fique nos seus pecados, aquele que está limpo, ou que está trabalhando para a Kedushá, para a santificação, que se limpe cada vez mais. Qual é o caminho que você deseja escolher? Fica a reflexão final aqui. Muito obrigado, queridos. Baruch Hashem, que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Continuamos a semana. Tenham todos uma ótima semana, Shavuot Tov. E voltamos domingo que vem. Shalom, shalom. Shalom.